Um segredo que destroçou 3 gerações. Uma mentira que matou minha mãe e quase me levou junto. Bom dia, meus caros. Sou Regina, tenho 78 anos. E hoje vou contar para vocês a história mais dolorosa que carreguei por décadas. Uma história que começou quando eu tinha apenas 16 anos e descobri que estava esperando um filho, sem saber quem era o pai. Mas isso foi apenas o começo de uma tragédia familiar que se estendeu por 3 gerações. Antes de começar essa jornada juntos, quero que vocês se sintam parte da minha história, porque cada palavra que vou falar aqui foi moldada pela dor, pelo sofrimento, mas também pela força de uma mulher que se recusou a desistir. Era dezembro de 1967, quando minha vida desmoronou pela primeira vez. Eu morava em Palmital, uma cidadezinha do interior de São Paulo, onde todos sabiam da vida de todos, onde os sussurros corriam mais rápido que as notícias boas. Meu pai era ferreiro, dono da única oficina da cidade, e nossa família era respeitada. Minha mãe, Dona Aparecida, costurava para as famílias mais abastadas, e eu a ajudava todas as tardes depois da escola. Nossa casa ficava na rua principal, uma construção simples de tijolos aparentes, com um quintal grande nos fundos, onde minha mãe plantava suas flores e onde eu passava horas sonhando com um futuro diferente daquele que me esperava. Naquele verão sufocante de 1967, minha vida tomou 2 rumos completamente opostos. E eu, uma menina de apenas 16 anos, fui incapaz de escolher entre eles. De um lado estava Antônio, filho do dono do cartório, um rapaz de 19 anos, sério, trabalhador, o tipo de moço que toda mãe sonhava para sua filha. Nós namorávamos há 6 meses, um namoro aprovado pelos meus pais, certo, seguro, previsível. Antônio vinha me visitar todos os domingos depois da missa, sentávamos na varanda sob o olhar atento da minha mãe, conversávamos sobre nossos planos de casamento, sobre a casinha que ele estava construindo nos fundos do terreno do pai dele. Do outro lado estava Marcelo, um jovem de 21 anos que havia chegado à cidade para trabalhar na instalação da nova linha de trem que passaria por Palmital. Ele era diferente de todos os rapazes que eu conhecia. Tinha cabelos compridos, usava roupas coloridas, falava de lugares distantes, de aventuras, de uma vida sem limitações. Marcelo tocava violão nas noites de sábado na praça principal. Cantava canções que falavam de liberdade, de amor sem amarras, de horizontes infinitos. E quando ele me olhava com aqueles olhos escuros e profundos, eu sentia algo que nunca havia experimentado antes. Uma inquietação que me queimava por dentro, uma vontade louca de correr com ele para qualquer lugar. Foi durante as festas juninas que tudo começou a desmoronar. Antônio havia viajado com o pai para a capital para resolver alguns documentos do cartório. E eu fiquei sozinha naquela cidade pequena, sufocada pelas expectativas, pelas regras rígidas, pela vida planejada que me esperava. Marcelo me convidou para dançar quadrilha, e quando nossas mãos se tocaram, senti uma eletricidade que percorreu todo o meu corpo. Dançamos a noite toda, e quando ele me acompanhou até em casa, parou na porta e disse palavras que ficaram gravadas na minha alma para sempre. Regina, você é diferente das outras meninas desta cidade. Você tem fogo nos olhos, tem sede de vida. Não deixe que apaguem essa chama. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções conflitantes. Durante o dia, eu era a Regina de sempre. Ajudava minha mãe com a costura, cuidava da casa, esperava pelas visitas dominicais de Antônio. Mas à noite, quando todos dormiam, eu escapava pela janela do meu quarto e corria pelos becos escuros até a pensão onde Marcelo ficava hospedado. Lá, sentados no pequeno quintal dos fundos, sob a luz fraca das estrelas, ele me contava sobre o mundo lá fora, sobre cidades grandes onde as pessoas podiam escolher seus próprios destinos, sobre a vida que poderíamos ter juntos se eu tivesse coragem de fugir com ele. E foi numa dessas noites de agosto, quando o frio cortava a pele e nossos corpos se aqueciam mutuamente, que aconteceu o que eu sabia que não deveria acontecer. Marcelo e eu tivemos relações, e naquele momento de paixão desenfreada, todas as regras, todos os ensinamentos, todas as advertências da minha mãe se dissolveram. 3 dias depois, quando Antônio voltou da capital,
Nós também tivemos relações, algo que havia sido planejado como parte da nossa preparação para o casamento que aconteceria no ano seguinte. Setembro chegou trazendo consigo mudanças que eu não podia ignorar. Minha menstruação, sempre pontual como um relógio, não veio. Os enjoos começaram nas manhãs frias, uma náusea que me dobrava em dois e que minha mãe atribuía ao friozinho que estava chegando. Meus seios ficaram sensíveis, doloridos, e eu precisava apertar o corpete com mais força para disfarçar o inchaço. Durante semanas tentei negar o óbvio, rezei todas as noites pedindo que fosse apenas um atraso, que meu corpo estivesse apenas reagindo ao estresse das mudanças de estação. Mas quando outubro se estirou e minha barriga começou a dar sinais de crescimento, não pude mais ignorar a realidade que me aterrorizava. Eu estava grávida, e o pior de tudo, não fazia ideia de quem era o pai. As datas se confundiam na minha memória. Os 2 encontros íntimos haviam acontecido com poucos dias de diferença, e meu corpo jovem e inexperiente não me dava pistas sobre quando exatamente a concepção havia ocorrido. O desespero que se apoderou de mim naqueles dias foi algo indescritível. Passei noites inteiras em claro, caminhando pelo quintal como um animal enjaulado, tentando encontrar uma solução para um problema que parecia não ter saída. Como explicar para meus pais? Como contar para Antônio? E Marcelo, que havia partido com a turma da ferrovia no final de setembro? Como encontrá-lo? Será que ele assumiria a criança se fosse dele? Será que Antônio me perdoaria se soubesse da traição? As semanas passavam e minha situação se tornava mais desesperadora. Usei faixas apertadas ao redor da cintura para disfarçar o crescimento da barriga, vestia blusas largas, evitava ficar muito tempo perto da minha mãe, que conhecia cada detalhe do meu corpo e certamente perceberia as mudanças. Vivia em constante terror de ser descoberta, porque naquela época, numa cidade pequena como Palmital, uma moça solteira grávida era considerada a vergonha máxima de uma família. Foi numa manhã fria de novembro, durante a missa dominical, que meu segredo foi exposto da forma mais cruel possível. O padre estava falando sobre os pecados da carne quando senti uma tontura terrível tomar conta de mim. As vozes se tornaram distantes, os rostos ao meu redor se desfocaram, e antes que pudesse me levantar do banco da igreja, desmaiei no meio da celebração. Quando acordei, estava na sacristia, rodeada pelo padre, pelo doutor Juvenal, por meus pais e por Antônio, todos com expressões que misturavam preocupação e suspeita. Sua filha está esperando um bebê, ouvi o doutor Juvenal dizer ao meu pai em voz baixa, mas não baixa o suficiente para que eu não escutasse. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o rosto do meu pai se transformar, passando da preocupação ao choque, depois a raiva mais pura que já havia visto em seus olhos. Minha mãe começou a chorar silenciosamente, cobrindo o rosto com as mãos trêmulas. Antônio ficou pálido como uma parede, imóvel como se tivesse sido atingido por um raio. O caminho de volta para casa foi percorrido em silêncio absoluto, mas eu podia sentir a tempestade que se formava. As pessoas nas ruas nos olhavam com curiosidade maldosa. Os sussurros começavam antes mesmo de passarmos, e antes de chegarmos em casa, toda a cidade já devia saber que a filha do ferreiro estava esperando um filho solteira. Ouvir. Explicar o quê? Que se entregou como uma qualquer? Que nos fez de tolos diante de toda a cidade? Minha mãe chorava num canto da cozinha, as mãos trêmulas cobrindo o rosto, sem conseguir me olhar nos olhos. Era como se eu tivesse morrido para ela naquele momento. Foi então que ouvimos passos pesados no quintal. Era Antônio, que havia vindo diretamente do cartório onde trabalhava, ainda vestindo seu terno de domingo, mas com o rosto transfigurado pela raiva e pela decepção. Dona Aparecida, seu Manuel. Ele cumprimentou meus pais com a educação que sempre demonstrava, mas sua voz estava gelada como pedra. Então, se voltou para mim, e o que vi em seus olhos me fez desejar estar morta. Regina, preciso saber de uma coisa, e quero que me responda olhando nos meus olhos. Essa criança é minha? A pergunta que eu mais temia havia chegado, e eu não tinha resposta. Como explicar que não sabia? Como dizer que havia traído nossa confiança, nossas promessas, nossos planos de casamento? Antônio, eu... Comecei, mas as palavras morreram na minha garganta. Ele interpretou meu silêncio da pior forma possível.
Não consegue nem me responder, disse ele, sua voz quebrando de dor. Quantos mais foram, Regina? Quantos homens passaram por você enquanto eu sonhava com nosso casamento? Não foi assim, eu gritei, finalmente encontrando minha voz. Foi só uma vez, só um rapaz, eu não planejei, aconteceu e... Mas minha tentativa de explicação só piorou tudo. Meu pai rosnou de raiva, minha mãe soluçou mais alto, e Antônio recuou como se eu fosse um animal perigoso. Uma vez, ele repetiu, amargo. Uma vez foi suficiente para acabar com tudo, para destruir o que construímos. Então, ele tirou do bolso o anel de noivado que havia me dado no meu aniversário de 16 anos, um pequeno anel de ouro com uma pedra azul que eu usava orgulhosa todos os dias, e jogou no chão da cozinha. Acabou, Regina. Não quero nunca mais ver sua cara. Naquela noite, meu pai me deu um ultimato que ecoou como uma sentença de morte. Você tem até amanhã de manhã para arrumar suas coisas e sair desta casa. Não é mais minha filha. Minha mãe, que sempre havia sido minha confidente, minha protetora, não disse uma palavra em minha defesa. Apenas continuou chorando, como se estivesse velando um corpo. Passei a noite acordada, arrumando as poucas roupas que couberam numa mala de papelão, ouvindo os sussurros nervosos dos vizinhos que se acumulavam do lado de fora da nossa casa, curiosos para ver o desenrolar do maior escândalo que Palmital havia presenciado em anos. Na manhã seguinte, quando o sol ainda lutava para aparecer entre as nuvens cinzentas de dezembro, peguei minha mala e caminhei até a porta da frente da nossa casa. Minha mãe estava na cozinha, de costas para mim, fingindo que não me via partir. Meu pai havia saído cedo para a oficina, provavelmente para evitar se despedir. Na porta, parei e disse as últimas palavras que falaria com minha mãe por muitos anos. Quando meu filho nascer, vou dar o nome de David, como o vovô. Espero que um dia a senhora possa conhecê-lo. Ela não respondeu, mas vi seus ombros tremeram de choro contido. A caminhada até a rodoviária de Palmital foi a mais longa da minha vida. Cada passo parecia levar uma eternidade. Cada rosto conhecido que cruzava meu caminho me olhava com uma mistura de pena e desaprovação. As mulheres recolhiam suas filhas para dentro de casa quando me viam passar, como se eu fosse contagiosa. Os homens faziam comentários baixos que chegavam aos meus ouvidos como facadas. Ali vai a filha do seu Manuel, a que se perdeu. Coitada da dona Aparecida. Que vergonha. Dizem que não sabe nem de quem é a criança. Na rodoviária, comprei uma passagem para São Paulo com o pouco dinheiro que havia economizado dos trabalhos de costura. Não tinha planos, não tinha contatos na capital, apenas o endereço de uma prima, distante da minha mãe, que talvez, por piedade cristã, me abrigasse temporariamente. Durante as 6 horas de viagem, com a barriga já começando a dar sinais visíveis de crescimento, senti meu filho se mexer pela primeira vez. Foi uma sensação estranha, como se pequenos peixes nadassem dentro de mim. E naquele momento, sozinha naquele ônibus barulhento, prometi para a criança que crescia em mim, que seria tanto mãe quanto pai, que compensaria com amor todo o abandono que já estávamos enfrentando. São Paulo, em dezembro de 1967, era um monstro de concreto que me engoliu inteira. Saí da rodoviária da Luz com minha mala de papelão numa mão e um papel amassado com o endereço da prima na outra, completamente perdida naquela imensidão de carros, ônibus, pessoas apressadas e prédios que pareciam tocar o céu. O barulho era ensurdecedor. O cheiro de fumaça dos escapes queimava minha garganta, e o calor do asfalto, mesmo no final do ano, fazia minha roupa grudar no corpo, suado. Peguei 3 ônibus errados antes de encontrar o caminho certo para o bairro de Vila Madalena, onde morava Dona Eulália, a tal prima da minha mãe. Dona Eulália era uma senhora viúva de 60 anos que alugava quartos em sua casa grande e antiga para complementar a pequena pensão do marido falecido. Quando bati em sua porta, já era noite, e minha aparição, uma menina grávida, sozinha, com uma mala surrada, não foi recebida com muito entusiasmo. Sua mãe me mandou um telegrama. Ontem, ela disse, me examinando de cima a baixo. Já sei da sua situação. Pode ficar, mas só até o bebê nascer. Depois terá que se arranjar sozinha. As condições eram duras. Eu pagaria aluguel pelo quarto dos fundos, ajudaria com os serviços domésticos e não poderia receber visitas masculinas.
Era melhor do que dormir na rua. Então aceitei. O quarto que me coube era minúsculo, com espaço apenas para uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma cadeira de madeira. A janela dava para um quintal cheio de entulho, e o cheiro de mofo era constante, mas era meu, pelo menos temporariamente. E foi ali que comecei a reconstruir minha vida, pedaço por pedaço. Nos primeiros dias, chorei até não ter mais lágrimas, sentindo uma solidão que parecia corroer minha alma. Estava numa cidade onde não conhecia ninguém, grávida de 5 meses, sem profissão, sem dinheiro, sem família. Mas a necessidade tem um jeito cruel de nos fazer mais fortes. Uma semana depois de chegar, comecei a procurar trabalho. Era difícil encontrar alguém que contratasse uma moça solteira e grávida, mas finalmente consegui um emprego numa fábrica de botões no Bom Retiro. O trabalho era pesado. Ficava 8 horas em pé, operando uma máquina que cortava e furava botões de plástico, mas pagava o suficiente para cobrir o aluguel e a comida. Meu supervisor, seu Benedito, um homem sisudo de bigode grisalho, me disse no primeiro dia: trabalhe direito que ninguém aqui vai perguntar da sua vida. Mas se der problema, rua. Os meses seguintes foram uma luta diária pela sobrevivência. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar à fábrica, trabalhava das 7 às 5, pegava outros 2 ônibus para voltar e chegava em casa exausta, com os pés inchados e as costas doendo. Dona Eulália não demonstrava nenhuma simpatia pela minha condição. Pelo contrário, parecia irritada com minha presença, especialmente quando eu vomitava nas manhãs de Bistintisimim, em Ju, ou quando precisava usar o banheiro com mais frequência. Espero que aprenda a lição. Ela murmurava sempre que me via passando pela cozinha com a barriga cada vez mais evidente. Foi durante esse período sombrio que conheci Nazaré, uma operária mais velha que trabalhava na máquina ao lado da minha. Ela tinha cerca de 40 anos, era divorciada e criava 3 filhos sozinha. Nazaré foi a primeira pessoa em meses que me tratou com gentileza, sem julgamentos. Menina, você está numa situação difícil, mas não é o fim do mundo. Ela me disse durante um intervalo para o café. Já vi muitas mulheres passarem por isso e saírem mais fortes. O importante é você não desistir de si mesma. Foi Nazaré quem me acompanhou ao médico quando comecei a ter contrações falsas no 7º mês. Foi ela quem me trouxe sopas caseiras quando eu estava fraca demais para cozinhar. Foi ela quem me ensinou exercícios para aliviar as dores nas costas e quem me explicou o que esperar durante o parto. Você vai ser uma boa mãe, ela me dizia sempre. Tem amor suficiente no seu coração para compensar tudo o que esse menino não vai ter. Março de 1968 chegou com chuvas torrenciais que pareciam lavar São Paulo inteira. Meu filho estava previsto para nascer no final do mês e eu havia conseguido economizar algum dinheiro para as despesas do hospital e para comprar algumas roupinhas básicas de bebê. Na madrugada do dia 23 de março, senti as primeiras contrações reais. Eram diferentes das falsas. Vinham em ondas regulares, cada vez mais intensas, como se meu corpo estivesse sendo partido ao meio. Nazaré, que eu havia avisado, veio me buscar de táxi e me levou ao Hospital das Clínicas. O parto foi uma experiência que mudou completamente minha percepção sobre força e resistência. Durante 12 horas, senti dores que não sabia que existiam, dores que me fizeram gritar nomes que nunca havia gritado, dores que me levaram ao limite entre a vida e a loucura. Não havia anestesia disponível para casos como o meu, e as enfermeiras passavam rapidamente pelos corredores lotados, atendendo emergências mais graves. Mas quando finalmente ouvi o primeiro choro do meu filho, quando o médico colocou aquele pequeno ser molhado e vermelho nos meus braços, senti uma explosão de amor tão intensa que esqueci imediatamente de toda a dor. É um menino forte, disse o médico sorrindo pela primeira vez. 8,5 quilos, pulmões saudáveis. Parabéns, mãe. David, porque era assim que ele se chamaria, em homenagem ao meu avô, abriu os olhinhos pequenos e escuros e me olhou como se me reconhecesse. Naquele momento, segurando meu filho nos braços, senti que havia encontrado meu propósito na vida. Não importava quem era o pai biológico, não importavam os julgamentos, as dificuldades, a solidão. David era meu, completamente meu, e eu seria tudo para ele.
Os primeiros dias com David foram intensos e assustadores. Voltei para o quarto minúsculo na casa de Dona Eulália com um bebê que chorava muito, especialmente à noite, perturbando o sono dos outros inquilinos. Dona Eulália deixou claro que minha presença havia se tornado um incômodo insuportável. Esse menino não me deixa dormir, ela reclamava todos os dias. Você precisa encontrar outro lugar logo. Não posso aturar esse barulho. Eu tentava acalmar David de todas as formas. Cantava canções de ninar que minha mãe cantava para mim, balançava ele no colo. Até meus braços doerem, oferecia o peito toda vez que ele resmungava. Mas ele era um bebê de temperamento forte, exigente, que parecia sentir toda a ansiedade e insegurança que eu carregava. Foi Nazaré quem, mais uma vez, apareceu como meu anjo da guarda. Conheço uma senhora que cuida de crianças durante o dia. Ela me disse numa tarde em que encontrei chorando no vestiário da fábrica. Dona Joana é uma bênção. Criou 8 filhos e agora ajuda outras mães trabalhadoras. Você pode deixar o David lá enquanto trabalha, e ela cobra pouco. A solução parecia boa demais para ser verdade, mas quando conheci Dona Joana, uma mulher negra de 50 anos, com um sorriso caloroso e mãos delicadas, senti imediatamente que David estaria seguro com ela. A rotina que se estabeleceu nos meses seguintes foi brutal, mas funcional. Levantava às 5 da manhã, preparava David, o levava para a casa de Dona Joana, trabalhava na fábrica das 7 às 5, pegava David de volta, voltava para casa, fazia comida, cuidava do bebê, lavava fraldas de pano até meia-noite, dormia 3 ou 4 horas e recomeçava tudo no dia seguinte. Meu corpo estava constantemente exausto. Minha mente funcionava no piloto automático, mas havia uma satisfação estranha em saber que estava conseguindo sustentar meu filho sozinha, que estava provando que uma mulher podia ser mãe e pai ao mesmo tempo. Quando David completou 6 meses, em setembro de 1968, 2 eventos mudaram novamente o curso da nossa vida. O primeiro foi uma carta da minha mãe, a primeira comunicação que recebia de Palmital desde que havia saído. Era uma carta curta, escrita com letra trêmula. Minha filha, seu pai ainda não quer ouvir falar do seu nome, mas eu penso em vocês todos os dias. Soube pelo doutor que você teve um menino. Mande uma foto dele. Com saudades, sua mãe. Chorei tanto ao ler aquelas palavras que David começou a chorar também, como se sentisse minha emoção. O segundo evento foi ainda mais significativo. Dona Eulália, que havia alugado o quarto da frente para um jovem casal, decidiu que precisava do meu quarto também para aumentar a renda. Você tem 2 semanas para encontrar outro lugar. Ela me informou sem qualquer cerimônia. Preciso do espaço. A notícia me desesperou, porque apesar de todos os problemas, aquele quarto era o único lar que David conhecia. E a ideia de procurar casa com um bebê de 6 meses me aterrorizava. Foi então que Nazaré me fez uma proposta que mudaria nossa vida. Por que você não vem morar comigo? Ela sugeriu durante o café da tarde na fábrica. Tenho um quarto sobrando desde que minha filha mais velha se casou. Podemos dividir as despesas e eu posso ajudar com o David quando você precisar. A oferta era tentadora demais para recusar, mas eu tinha medo de ser um fardo, de não conseguir pagar minha parte, de criar problemas numa casa que já tinha 3 crianças. Mas Nazaré insistiu e, no final de setembro, nos mudamos para sua casa na Vila Madalena. Uma construção térrea simples, mas aconchegante, com 3 quartos, um quintal pequeno onde podíamos estender fraldas no varal e, o mais importante, um ambiente onde David era bem-vindo. Os filhos de Nazaré, Carla de 15 anos, Roberto de 12 e Ana de 8, receberam David como se ele fosse um irmãozinho, disputando quem ia segurá-lo primeiro quando chegávamos do trabalho. Pela primeira vez, desde que havia saído de Palmital, senti que tinha uma família novamente. Não era a família tradicional com que havia sonhado, mas era uma família escolhida, unida pelas circunstâncias, pelo apoio mútuo, pelo amor que surge quando pessoas enfrentam dificuldades juntas. À noite, quando todas as crianças estavam dormindo, Nazaré e eu sentávamos na cozinha pequena, tomávamos chá e conversávamos sobre nossos sonhos, nossos medos, nossos planos para o futuro. Você é mais forte do que imagina, Nazaré me dizia. Sempre. Já passou pelo pior. Agora é só crescer daqui para frente. Demitir metade dos funcionários.
Seu Benedito me chamou em sua sala numa tarde fria de dezembro e, com o constrangimento de quem não gostava de dar más notícias, me informou que eu estava entre os demitidos. Não é por sua culpa, Regina, ele disse, evitando meu olhar. Você é uma boa funcionária, mas preciso manter os que têm mais tempo de casa. Você entende, né? Entendi, mas isso não diminuiu o desespero que tomou conta de mim. Era véspera do Natal, David estava começando a engatinhar e precisava de mais cuidados, e eu me via novamente sem renda, dependendo da generosidade de Nazaré. A humilhação de ser um fardo para quem já havia me ajudado tanto era quase insuportável. Durante as semanas que se seguiram, bati em dezenas de portas procurando trabalho. O mercado estava difícil para todos, mas especialmente para uma mãe solteira com um bebê pequeno. Os empregadores faziam sempre as mesmas perguntas. E se a criança ficar doente? Quem vai cuidar dele? Se você precisar fazer hora extra, como posso confiar que você não vai faltar por causa do menino? Cada não que recebia era uma facada na minha autoestima, na minha esperança de conseguir reconstruir nossa vida com dignidade. Foi durante essa fase desesperadora que descobri um talento que não sabia que possuía. Desde pequena, ajudava minha mãe com costuras simples, mas nunca havia considerado isso uma profissão de verdade. Numa tarde em que David dormia e eu estava particularmente angustiada, peguei uma blusa velha de Nazaré que estava rasgada na costura lateral e decidi consertá-la como forma de retribuir sua gentileza. Quando ela chegou do trabalho e viu a blusa não apenas consertada, mas com pequenos detalhes que eu havia adicionado, uma pequena renda na gola, botões diferentes que combinavam melhor com a cor, ficou impressionada. Regina, você tem um dom, ela disse, examinando meu trabalho com admiração. Nunca vi ninguém consertar uma roupa e deixá-la melhor do que era antes. Por que não tenta ganhar dinheiro com isso? A ideia parecia absurda no início. Como competir com as costureiras profissionais, com máquinas adequadas, com experiência real? Mas a necessidade é mãe da criatividade, e comecei a aceitar pequenos trabalhos de reparo de roupas para os vizinhos de Nazaré. Barras de calças, ajustes em vestidos, consertos em blusas rasgadas. O que começou como uma fonte de renda extra se transformou rapidamente em algo mais significativo. Minhas mãos pareciam ter uma memória própria para o trabalho com tecidos, e meus olhos desenvolveram uma sensibilidade para cores e formas que me surpreendeu. Quando ajustava um vestido para uma senhora, não me limitava apenas a torná-lo menor ou maior. Eu via possibilidades de melhorar o caimento, de adicionar detalhes que valorizassem a figura dela, de transformar uma peça comum em algo especial. O boca a boca funcionou rápido na Vila Madalena. Em poucos meses, eu tinha mais trabalho do que conseguia dar conta, trabalhando até altas horas da madrugada enquanto Davi dormia. Comprei uma máquina de costura usada com o dinheiro que havia economizado, instalei um cantinho no meu quarto que servia como ateliê improvisado e transformei a necessidade em oportunidade. Pela primeira vez desde que havia saído de Palmital, senti que estava construindo algo meu, algo que dependia apenas do meu talento e da minha dedicação. Mas a vida nunca nos deixa confortáveis por muito tempo. Em abril de 1969, quando David estava com 1 ano e eu finalmente sentia que tínhamos encontrado nosso rumo, recebi uma carta que mudaria tudo novamente. Era da minha mãe, mas a letra não era dela. Estava trêmula, descoordenada, diferentes dos bilhetes anteriores. A carta dizia simplesmente: Regina, sua mãe teve um derrame. Está muito mal. Se quiser vê-la, venha logo. Tia Carmen. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Minha mãe, que sempre havia sido forte, saudável, a mulher que cuidava de todos na nossa família, estava doente, talvez morrendo, e eu nem sabia se teria coragem de voltar para Palmital depois de tudo o que havia acontecido. Nazaré, que havia se tornado mais que uma amiga, era uma irmã, uma mãe, uma confidente, não hesitou em me apoiar. Você precisa ir, ela disse com firmeza. Independente do que aconteceu no passado, ela é sua mãe, e David precisa conhecer a avó dele. A viagem de volta para Palmital com David nos braços foi uma das mais difíceis da minha vida. Durante as 6 horas de ônibus, segurei meu filho e imaginei todas as situações possíveis que me esperavam. Como meu pai reagiria ao me ver e ao conhecer David?
A cidade havia mudado? As pessoas ainda se lembravam do escândalo? David, agora com 1 ano, estava numa fase em que não parava quieto, querendo explorar tudo, e eu lutava para mantê-lo calmo durante a viagem, enquanto meu coração batia descompassado de ansiedade. Quando chegamos a Palmitau, a cidade parecia menor do que eu me lembrava. As ruas que na minha memória eram largas pareciam estreitas. As casas que eram grandes pareciam acanhadas. Peguei um táxi até o hospital municipal, onde minha mãe estava internada, e no caminho reconheci rostos nas ruas, pessoas que haviam sido parte da minha infância e adolescência. Algumas me olhavam com curiosidade, outras fingiam não me ver, mas todas notavam o bebê nos meus braços. No hospital, encontrei minha tia Carmen no corredor, uma mulher pequena e nervosa que sempre havia sido muito próxima da minha mãe. Quando me viu, começou a chorar. Regina, graças a Deus você veio. Sua mãe está há 3 dias perguntando por você. Ela não está bem. Os médicos dizem que pode não passar desta semana. As palavras me perfuraram como estilhaços de vidro. Minha mãe, que havia sido a pessoa mais importante da minha vida antes de David nascer, estava morrendo, e eu havia passado os últimos 2 anos ressentida, magoada, distante. Quando entrei no quarto do hospital e vi minha mãe pela primeira vez desde que havia saído de casa, não consegui controlar as lágrimas. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 2. Seu rosto estava pálido, metade do corpo paralisado pelo derrame, mas seus olhos continuavam os mesmos, calorosos, amorosos, cheios de uma ternura que eu havia esquecido de como fazia falta. Minha filha, ela conseguiu dizer com dificuldade, estendendo a mão boa na minha direção. Trouxe meu netinho? Coloquei David nos braços dela e, mesmo com a paralisia parcial, minha mãe conseguiu segurá-lo com uma delicadeza que me fez lembrar de como ela me segurava quando eu era pequena. David, que normalmente era desconfiado com estranhos, pareceu reconhecer algo familiar nela e ficou quietinho, observando o rosto da avó com curiosidade. Ele tem seus olhos, minha mãe sussurrou, sorrindo pela primeira vez em dias, segundo tia Carmen. E o queixo do vovô Davi. É lindo, Regina. Você fez um menino lindo. Passamos a tarde toda no hospital, eu contando para minha mãe sobre nossa vida em São Paulo, sobre Nazaré, sobre meu trabalho com costura, sobre como David estava crescendo forte e esperto. Ela me ouvia com atenção, fazendo perguntas quando conseguia, sorrindo com os olhos quando eu contava as travessuras do meu filho. Quando chegou a hora de ir embora, ela segurou minha mão com força. Regina, me perdoa por não ter te defendido. Eu era fraca, tinha medo do seu pai, mas nunca deixei de te amar, nunca parei de rezar por vocês. Mãe, não precisa pedir perdão, eu disse chorando. Eu entendo, era uma situação difícil para todos, mas ela insistiu. Promete que vai trazer o David sempre que puder? Ele precisa conhecer a família dele, saber de onde veio. Prometi, sem saber se seria possível cumprir, mas sabendo que era o que ela precisava ouvir. Durante os 5 dias que ficamos em Palmitau, hospedados na casa de tia Carmen, vivemos uma montanha-russa emocional. Minha mãe teve altos e baixos, momentos de lucidez em que conversávamos por horas e momentos de confusão em que não me reconhecia. Meu pai apareceu no hospital apenas uma vez, olhou David de longe sem se aproximar, conversou rapidamente com tia Carmen e foi embora sem dirigir uma palavra para mim. A rejeição ainda doía, mas não como antes. Eu tinha meu filho, tinha minha vida construída, tinha provado para mim mesma que podia sobreviver sem a aprovação dele. No último dia, quando estava me preparando para voltar a São Paulo, minha mãe teve uma melhora súbita. Os médicos disseram que às vezes isso acontecia antes do fim, uma espécie de despedida que o corpo dava. Ela conseguiu sentar na cama, segurou David por mais tempo, conversou comigo com mais clareza. Regina, você se tornou uma mulher forte. Seu filho vai ter orgulho de você. Então ela me entregou um pequeno embrulho. Eram as joias da sua avó. Guardei para você se casar, mas acho que é melhor você ter agora. Talvez um dia possa vender se precisar, ou guardar para dar para a esposa do David quando ele crescer. A volta para São Paulo foi ainda mais emocional que a ida. David dormiu a maior parte da viagem.
cansado das mudanças de ambiente e da agitação dos últimos dias. Eu passava a mão nos seus cabelos escuros e pensava em como a vida tinha ciclos estranhos, como as pessoas entravam e saíam das nossas vidas deixando marcas que nem sempre entendemos na hora. Minha mãe havia me dado sua bênção final, havia conhecido seu neto, havia fechado um ciclo que estava aberto desde o dia em que saí de casa. 2 semanas depois de voltarmos a São Paulo, recebi um telegrama de tia Carmen. Aparecida faleceu ontem à noite, funeral amanhã. Seus últimos pensamentos foram para você e Davi. Não consegui voltar para o funeral. Não tinha dinheiro para outra viagem e David estava com uma gripe forte. Mas fiquei no meu quarto chorando durante horas, segurando as joias que ela havia me dado, sentindo um vazio que era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Era a dor de perder alguém que sempre amou, mesmo quando as circunstâncias nos separaram. Nazaré foi meu apoio durante esse período de luto. Ela cuidou de David quando eu não conseguia parar de chorar, trouxe comida quando eu esquecia de comer, sentou comigo em silêncio quando as palavras não eram suficientes. Sua mãe descansou em paz, ela me dizia. Ela viu que vocês estão bem, conheceu o neto, fechou o que precisava fechar. Agora é seguir em frente e honrar a memória dela sendo feliz. E foi isso que fiz. Transformei a dor da perda em combustível para trabalhar ainda mais, para construir um futuro ainda melhor para David. Minha clientela de costura continuou crescendo e em 1970, 2 anos depois da morte da minha mãe, consegui alugar um pequeno espaço comercial na rua principal da Vila Madalena para montar meu próprio ateliê. Era minúsculo, apenas uma sala com espaço para 2 máquinas de costura, um espelho grande e um provador improvisado com cortinas, mas era meu. David, agora com 2 anos, passava as tardes no ateliê comigo, brincando com retalhos de tecido enquanto eu trabalhava. Ele era uma criança tranquila, observadora, que parecia absorver tudo ao seu redor com uma curiosidade silenciosa. As clientes adoravam ele, traziam doces, faziam gracinhas, perguntavam sobre seu pai com uma curiosidade mal disfarçada que eu aprendi a desviar com naturalidade. É só nós 2 mesmo, eu dizia com um sorriso. E estamos muito bem assim. Mas nem tudo eram flores. Manter um negócio próprio exigia uma dedicação que às vezes me assustava. Trabalhava de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7 da noite, e ainda levava trabalho para casa. Minha vida social era praticamente inexistente. Não tinha tempo para namorados, para amigas, para diversões. Toda a minha energia estava concentrada em fazer o ateliê crescer e em ser a melhor mãe possível para David. E o esforço começou a dar frutos. Em 1971, 3 anos depois de ter chegado a São Paulo grávida e desesperada, eu havia me tornado uma das costureiras mais procuradas da Vila Madalena. Minhas especialidades eram vestidos de festa e roupas de noiva, peças que exigiam técnica refinada e criatividade que me permitiam cobrar preços melhores. Consegui contratar 2 ajudantes, comprar máquinas novas, ampliar o espaço do ateliê. David crescia forte e inteligente. Aos 3 anos, já sabia todas as letras do alfabeto, contava até 100, reconhecia cores e formas com facilidade impressionante. As professoras da escola maternal onde estudava sempre me procuravam para elogiar sua inteligência, sua educação, sua maturidade precoce. Ele é um menino especial, elas diziam. Você está fazendo um trabalho maravilhoso com ele. Mas junto com o orgulho que sentia pelo meu filho, crescia também uma preocupação constante. David começou a fazer perguntas mais específicas sobre seu pai. Não eram mais as curiosidades inocentes de uma criança pequena, mas questionamentos que demonstravam que ele estava percebendo nossa diferença em relação às outras famílias. Mãe, por que todos os meus amigos têm pai e eu não tenho? Onde meu pai está? Por que ele não vem nos visitar? Eu sabia que chegaria o momento de ter uma conversa séria com ele sobre nossa história, mas como explicar para uma criança de 3 anos algo que eu mesma ainda estava processando? Como contar que existiam 2 possíveis pais e que eu não sabia qual era o verdadeiro? Como falar sobre traição, sobre escolhas erradas, sobre consequências que se estendem para além de nossas próprias vidas? Pequeno, fazendo perguntas que me desconcertavam completamente.
Uma tarde, enquanto eu ajustava um vestido de noiva para uma cliente, ele me disse algo que fez meu coração parar. Mãe, o Roberto falou que todo mundo tem pai e mãe, e que quem não tem pai é porque o pai morreu, ou porque não prestava. O meu morreu, mãe? A pergunta me atingiu como um tiro. Como explicar para uma criança de 4 anos que a situação dele era mais complicada que qualquer uma dessas opções? Naquela mesma semana, recebi uma carta que mudaria tudo novamente. Era de Palmital, mas não de tia Carmen. Era assinada por alguém que eu não esperava mais ouvir falar na vida. Marcelo. A mesma letra descuidada que eu me lembrava dos bilhetes que ele deixava escondidos para mim em 1967. A carta dizia simplesmente: Regina, soube da morte de sua mãe. Estou de volta ao Brasil depois de trabalhar na Argentina por 5 anos. Gostaria de conversar com você sobre coisas importantes. Estarei em São Paulo na próxima semana. Posso procurá-la? E deixava o telefone de uma pensão no centro da cidade. Por 3 dias, não consegui dormir direito. Marcelo havia voltado. O homem que pode ser o pai do meu filho estava na mesma cidade que nós, querendo conversar sobre coisas importantes. Será que ele sabia de David? Será que alguém havia contado sobre a criança? Será que ele queria assumir a paternidade ou estava apenas curioso sobre o que havia acontecido comigo após sua partida? As possibilidades me aterrorizavam e me emocionavam ao mesmo tempo. Decidi ligar para ele numa quinta-feira à noite, depois que David dormiu. Minha mão tremia tanto que precisei discar o número 3 vezes. Quando ouvi sua voz do outro lado da linha, foi como se os últimos 5 anos não tivessem existido. A mesma voz grave, o mesmo sotaque carregado, a mesma maneira de falar que tinha me encantado quando eu era uma menina de 16 anos. Regina? Nossa, que bom ouvir sua voz. Você está bem? Estou, respondi, tentando soar mais segura do que me sentia. E você? Como foi a Argentina? Conversamos por quase 1 hora. Ele me contou sobre o trabalho com construção de estradas, sobre como havia juntado dinheiro, sobre como sempre pensava em voltar ao Brasil. Eu contei sobre São Paulo, sobre meu ateliê, sobre como havia conseguido reconstruir minha vida. Mas nenhum dos dois mencionou o elefante na sala. Davi. Era como se ambos estivéssemos dançando ao redor do assunto principal, com medo de tocar no que realmente importava. Finalmente, ele perguntou: Regina, eu soube por acaso de uma coisa quando passei por Palmital antes de vir para São Paulo. Soube que você tem um filho. É verdade? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. É verdade, respondi, minha voz quase um sussurro. Ele se chama David, tem 4 anos. Outro silêncio. Então, Regina, eu preciso perguntar uma coisa. E, por favor, seja honesta comigo. Existe alguma possibilidade de ele ser meu filho? E se essa mensagem tocou seu coração até aqui e sentir que deseja apoiar para que ela chegue a mais pessoas que também estão enfrentando suas próprias batalhas, clique em Valeu demais. Esse gesto de carinho nos ajuda a continuar trazendo essas histórias que acolhem e inspiram. Gratidão imensa por me acompanhar nessa jornada. A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Como responder? Como admitir que não sabia? Como explicar que havia traído Antônio com ele e que as datas se confundiam na minha memória? Marcelo, comecei, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. É complicado. Naquela época, as coisas eram confusas. Eu estava noiva do Antônio. E nós tivemos relações também. Bem próximo de quando você e eu. Entendo, ele disse, e podia sentir a decepção na sua voz. Você não sabe de quem é o menino. Não sei, admiti, chorando. Abertamente agora. Nunca soube. E isso me mata todos os dias, Marcelo. Não saber, não poder dar uma resposta clara para o David quando ele pergunta sobre o pai dele. É o meu maior tormento. Ele ficou calado por um longo tempo. Então, disse algo que não esperava. Regina, eu gostaria de conhecer o menino. Independente de ele ser meu filho biológico ou não, você foi importante para mim. E se há uma chance de ele ser meu, eu quero estar presente na vida dele. Marcamos de nos encontrar no Parque Ibirapuera no domingo seguinte. Eu levaria David, apresentaria os dois e veríamos o que aconteceria.
Foram os 3 dias mais longos da minha vida. Como preparar uma criança de 4 anos para conhecer alguém que pode ser seu pai? Como explicar a situação sem criar expectativas que poderiam ser frustradas? Decidi ser honesta na medida do possível. David, você se lembra de sempre perguntar sobre seu papai? Lembro, mãe. Pois bem, no domingo vamos encontrar um amigo da mamãe que pode ter respostas para suas perguntas. O domingo chegou ensolarado, um desses dias dourados de outono em São Paulo. Chegamos ao parque às 2 da tarde, como havia combinado. David estava bonito, com uma roupinha que eu havia feito especialmente para a ocasião. Uma calça azul marinha e uma camisa branca com bordados delicados. Seus cabelos escuros estavam penteados com cuidado, e ele segurava minha mão com força, sentindo minha ansiedade mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Vi Marcelo de longe, sentado num banco próximo ao lago. 5 anos haviam mudado pouco sua aparência. Ainda tinha os cabelos compridos, agora com alguns fios grisalhos. Ainda usava roupas coloridas. Ainda tinha aquele sorriso fácil que me havia conquistado quando eu era adolescente. Mas havia algo diferente nos seus olhos, uma maturidade que não estava lá antes. Talvez o resultado de anos trabalhando longe de casa, de responsabilidades que ele não tinha aos 21 anos. Quando ele nos viu se aproximando, levantou-se do banco e ficou imóvel, observando David com uma intensidade que me fez tremer. Podia ver seus olhos percorrendo o rosto do menino, procurando semelhanças, traços familiares, qualquer pista que pudesse responder à pergunta que atormentava todos nós. David, eu disse quando chegamos perto. Este é o Marcelo, o amigo da mamãe de quem te falei. David, sempre educado, estendeu a mãozinha pequena. Prazer em conhecê-lo, Sr. Marcelo. A reação de Marcelo foi instantânea e emocional. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele se ajoelhou para ficar na altura de David. Oi, campeão. Você é um menino muito bonito, sabia? David sorriu, sempre receptivo com pessoas que o tratavam com carinho. Obrigado, a mamãe que me deixa bonito. E você gosta do quê, David? De brincar de quê? Gosto de ler, de contar, de ajudar a mamãe no ateliê. Ela faz roupas muito bonitas. Durante as 2 horas que passamos no parque, observei Marcelo e David interagindo com uma naturalidade que me surpreendeu. Eles correram juntos, brincaram de esconde-esconde, alimentaram os patos no lago. David, que normalmente era tímido com estranhos, parecia completamente confortável com Marcelo. E Marcelo olhava para David como se estivesse vendo um milagre acontecer na sua frente. Quando chegou a hora de ir embora, David havia se apegado tanto a Marcelo que não queria deixá-lo ir. Você vai voltar, tio Marcelo? Claro que vou, campeão. Se sua mãe deixar, vou voltar sempre. No caminho de volta para casa, David não parava de falar sobre o novo amigo. Mãe, o tio Marcelo é muito legal. Ele tem olhos iguais aos meus. Você viu? E ele sabe tocar violão como eu quero aprender. Naquela noite, depois que David dormiu, liguei para Marcelo. Ele estava claramente emocionado. Regina, eu não posso afirmar com certeza se ele é meu filho biológico, mas posso dizer uma coisa. Sinto algo por ele que nunca senti por nenhuma criança. Uma conexão que vai além da explicação racional. Eu vi, respondi. Vocês dois pareciam se conhecer há anos. Regina, eu quero fazer uma proposta. Quero participar da vida do David, independente da paternidade biológica. Quero ajudar a criá-lo. Quero estar presente. Quero ser o pai que ele nunca teve. Você deixaria? A pergunta me pegou desprevenida. Durante 5 anos, havia criado David sozinha, tomado todas as decisões sozinha, sido pai e mãe ao mesmo tempo. A ideia de dividir essa responsabilidade com alguém era assustadora e tentadora ao mesmo tempo. Marcelo, você tem certeza do que está propondo? Criar uma criança é uma responsabilidade enorme. Não pode desistir no meio do caminho se mudar de ideia. Tenho certeza, Regina. Mais certeza do que tive de qualquer coisa na minha vida. E assim começou uma nova fase das nossas vidas. Marcelo não apenas se tornou presente na vida de David, como se tornou o pai que meu filho nunca havia tido. Não era apenas nos fins de semana ou nas ocasiões especiais. Ele estava lá para as tarefas diárias, para os deveres de casa, para as noites de febre, para as birras de criança, para todos os momentos grandes e pequenos que compõem a rotina de uma família.
David floresceu com a presença de Marcelo. A criança tímida e introspectiva se transformou num menino confiante e alegre. Aprendeu a tocar violão, começou a praticar esportes, fez mais amigos na escola. E o mais importante, parou de fazer perguntas sobre seu pai, porque finalmente tinha uma figura paterna presente e amorosa. Em 1974, 2 anos depois do reencontro com Marcelo, nossa família passou por outra grande mudança. Marcelo havia se estabelecido como empreiteiro de obras pequenas e médias, e seu negócio estava crescendo bem. Ele me fez uma proposta que mudaria completamente nossa situação financeira. Que tal expandirmos o ateliê para incluir uniformes profissionais? Ele conseguiria contratos com empresas da construção civil, e eu cuidaria da produção das roupas de trabalho. A ideia era genial. O mercado de uniformes profissionais estava em expansão. Havia demanda constante, e os preços eram melhores que os das roupas de festa que eu fazia. Em 6 meses, transformamos o pequeno ateliê num negócio próspero que empregava 8 pessoas e atendia a dezenas de empresas. Conseguimos alugar um galpão maior, comprar máquinas industriais, estabelecer uma linha de produção eficiente. Com a prosperidade veio uma estabilidade que eu nunca havia experimentado. Compramos uma casa própria na Vila Madalena, um sobrado simples mas confortável, com 3 quartos, uma sala ampla e um quintal onde David podia brincar. Marcelo se mudou para lá conosco, não como namorado ou marido. Nossa relação nunca voltou a ser romântica, mas como parceiro na criação de David e no negócio que havíamos construído juntos. Foi nessa época que David, agora com 6 anos, fez uma pergunta que me pegou completamente desprevenida. Mãe, por que o Marcelo não é meu pai de verdade? Por que eu não posso chamá-lo de pai? Como explicar para uma criança que o amor e a presença podem ser mais importantes que os laços de sangue? Como dizer que ele podia chamar Marcelo de pai se quisesse, independente da biologia? David, eu disse, me ajoelhando para ficar na altura dele. O Marcelo é seu pai em todos os sentidos. Que importam? Ele te ama, cuida de você, te ensina coisas, está sempre presente quando você precisa. Se você quiser chamá-lo de pai, pode chamar. Seus olhos brilharam de alegria. Posso mesmo, mãe? Posso falar para todo mundo que o Marcelo é meu pai? Pode, meu amor, pode. E assim foi que David ganhou oficialmente um pai. Não através de documentos legais ou exames de DNA, tecnologia que ainda nem existia na época, mas através de uma escolha consciente e amorosa de todos os envolvidos. Marcelo assumiu completamente o papel paterno. Davi passou a chamá-lo de pai com orgulho, e eu finalmente senti que nossa família estava completa. Os anos que se seguiram foram os mais tranquilos e felizes da minha vida. Davi crescia forte e inteligente, sempre entre os melhores alunos da escola. Nossa empresa prosperava cada vez mais. Marcelo se revelou não apenas um pai dedicado, mas também um excelente parceiro de negócios. E eu, pela primeira vez desde os 16 anos, sentia que tinha encontrado paz. Em 1976, quando David completou 8 anos, decidimos fazer uma festa de aniversário grande no quintal da nossa casa. Convidamos todos os amigos dele da escola, as famílias dos funcionários da nossa empresa, Nazaré e seus filhos, Dona Joana, que havia cuidado de David quando era bebê. Foi uma festa alegre, com bolo caseiro, brincadeiras no quintal, música boa. Vendo David correr pelo quintal, rindo com os amigos, sendo carinhoso com as visitas, senti uma gratidão imensa por tudo o que havíamos conseguido construir. Naquela noite, depois que todos foram embora e David dormiu exausto mas feliz, Marcelo e eu sentamos na varanda da casa, tomando chá e conversando sobre como nossa vida havia mudado desde aquele domingo no Parque Ibirapuera. Regina, ele disse, obrigado por ter me dado a chance de ser pai do David. Foi a melhor decisão da minha vida. Obrigada a você, respondi, por ter assumido uma responsabilidade que não era biologicamente sua, por ter amado meu filho como se fosse seu. Mas ele é meu filho, Marcelo disse com convicção. Pode não ter meu DNA, mas tem meu coração, minha educação, meu amor. É meu filho em todos os sentidos que importam. E naquele momento, olhando para aquele homem que havia escolhido ser pai sem garantias, que havia assumido uma criança sem saber se ela carregava seus genes, entendi que o verdadeiro amor não precisa de comprovações científicas. Precisa apenas de...
Escolha, de dedicação, de presença constante. Empresas de toda a região metropolitana de São Paulo. Éramos uma família estável, próspera, feliz. E foi exatamente quando tudo parecia perfeito que o passado voltou para nos assombrar. Era uma manhã quente de setembro, quando recebi uma ligação que fez meu sangue gelar nas veias. A voz do outro lado da linha era familiar, mas ao mesmo tempo estranha, mais grave, mais madura, carregada de anos que haviam passado. Regina, é o Antônio, Antônio de Palmital. Você se lembra de mim? Como se eu pudesse esquecer. Antônio, meu ex-noivo, o homem que poderia ser o pai biológico de David, estava ligando para mim depois de 11 anos de silêncio absoluto. Minha mão tremia tanto que quase derrubei o telefone. Antônio, consegui dizer, minha voz saindo como um sussurro. Como você conseguiu meu telefone? Não foi fácil, ele respondeu. Passei anos tentando te encontrar. Finalmente consegui o endereço da sua empresa através de um conhecido que trabalha numa das firmas que vocês atendem. Regina, eu preciso conversar com você. É sobre seu filho. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Meu filho. Nosso filho? A pergunta que me atormentava há mais de 10 anos estava prestes a ser respondida? Antônio, não sei se é uma boa ideia, tentei argumentar. Mas minha voz soava fraca até para mim mesma. Já se passaram muitos anos. David tem uma vida estável, tem o Marcelo como pai, está feliz. Regina, ele me interrompeu. E havia uma firmeza na sua voz que não estava lá quando éramos jovens. Eu me casei 3 anos depois que você saiu de Palmital. Minha esposa e eu tentamos ter filhos por 8 anos. Ela perdeu 4 bebês. Os médicos disseram que o problema não é dela, é meu. Eu sou infértil, Regina. Sempre fui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As palavras dele ecoavam na minha cabeça como uma sirene de alarme. Infértil. Sempre foi. Isso significava que David, que meu filho, Regina... Você está aí? Antônio perguntou, sua voz agora mais suave. Sim, consegui sussurrar. Estou tentando processar o que você acabou de me dizer. Regina, se eu sempre fui infértil... e você engravidou na época em que estávamos juntos, significa que o menino não pode ser meu filho. E se não é meu, só pode ser daquele músico. A revelação que eu havia esperado por mais de 10 anos havia chegado, mas não da forma que imaginava. David não era filho de Antônio, era filho de Marcelo. O homem que havia escolhido criá-lo, que havia assumido a paternidade por amor e não por obrigação, era de fato seu pai biológico. A ironia da situação era quase cruel. Durante todos esses anos, Marcelo havia sido pai sem saber que realmente era pai. Antônio, consegui dizer depois de um longo silêncio. Obrigada por me contar isso. Eu não sabia. Passou todos esses anos se perguntando. Passou, ele confirmou. E quando descobri sobre minha infertilidade, soube que tinha que te contar. Você merecia saber a verdade. E o menino também. David, corrigi automaticamente. Ele se chama David. David, ele repetiu. Como está ele? Como vocês estão? Contei para Antônio sobre nossa vida, sobre como havíamos conseguido nos reconstruir, sobre Marcelo, sobre nossa empresa, sobre como David era um menino feliz e inteligente. Ele me ouviu em silêncio, e quando terminei, disse algo que me surpreendeu. Fico feliz que vocês tenham conseguido construir uma vida boa. Fico feliz que que David tenha um pai presente. Eu não sei se teria sido capaz de fazer o que esse Marcelo fez. Quando desliguei o telefone, fiquei parada por muito tempo na cozinha da nossa casa, tentando processar tudo o que havia acontecido. Depois de 11 anos, finalmente sabia quem era o pai de David. Marcelo era não apenas o pai do coração, mas também o pai biológico. A questão que me atormentara durante tanto tempo havia sido respondida da forma mais inesperada possível. Mas agora eu tinha um novo dilema: contar ou não contar para Marcelo e David sobre a ligação de Antônio. Eles estavam felizes, nossa família estava completa, nossa vida estava estável. Será que revelar a verdade biológica mudaria alguma coisa? Ou será que poderia até causar problemas, mexer com uma dinâmica familiar que funcionava perfeitamente? Passei dias pensando sobre o assunto, perdendo o sono, me distraindo no trabalho. Nazaré, que continuava sendo minha
Confidente mais próxima mesmo depois de todos esses anos, percebeu que algo estava me incomodando. Regina, você está estranha há uma semana. O que está acontecendo? Contei para ela sobre a ligação de Antônio, sobre a revelação da infertilidade, sobre minha certeza de que David era filho biológico de Marcelo. E você está pensando se deve contar para eles ou não? Nazaré disse, demonstrando a sabedoria que sempre teve. É isso? É, confirmei. Eles estão tão bem, Nazaré. David chama Marcelo de pai com tanto carinho. Marcelo o ama como se sempre soubesse que era seu filho biológico. Será que contar vai melhorar alguma coisa ou só vai criar complicações desnecessárias? Nazaré ficou pensativa por um momento. Regina, você já parou para pensar que talvez essa informação não seja só sobre você? Que talvez Marcelo tenha o direito de saber que aquele menino que ele ama tanto é realmente seu filho de sangue? E que Davi tem o direito de saber a verdade sobre sua origem. Suas palavras me fizeram refletir sobre algo que eu não havia considerado. Eu estava tomando uma decisão que afetava outras pessoas sem consultá-las. Naquela noite, depois que David foi dormir, sentei com Marcelo na nossa varanda, o lugar onde sempre conversávamos sobre assuntos importantes. Marcelo, preciso te contar uma coisa. É sobre David, sobre sua paternidade. Vi uma expressão de preocupação atravessar seu rosto. Aconteceu alguma coisa? Alguém disse alguma coisa? Para ele na escola? Não, não é nada disso. Na verdade, é uma notícia boa. Pelo menos eu acho que é boa. Contei para ele sobre a ligação de Antônio, sobre a infertilidade, sobre a conclusão inevitável de que Davi era seu filho biológico. Durante todo o tempo em que falei, Marcelo permaneceu em silêncio, seus olhos fixos em mim, processando cada palavra. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo tempo, olhando para as estrelas no céu de São Paulo. Regina, ele disse finalmente, sua voz carregada de emoção. Durante todos esses anos, eu amei aquele menino como se fosse meu filho, independente de qualquer comprovação biológica. Mas saber que ele realmente é, que aquela conexão que senti desde o primeiro dia no parque era real. Ele parou, limpando os olhos com as costas da mão. É um presente que eu não sabia que estava esperando. Você acha que devemos contar para David? Perguntei. Ele tem 10 anos, já entende essas coisas. Tenho direito de saber. Marcelo assentiu lentamente. Acho que sim. Mas com cuidado, explicando que isso não muda nada entre nós, que eu sempre fui e sempre vou ser o pai dele. Que essa informação só confirma algo que nossos corações já sabiam. No fim de semana seguinte, chamamos David para uma conversa na sala. Ele chegou curioso, mas sem ansiedade. Era uma criança acostumada com a comunicação aberta que sempre mantivemos em nossa família. David, comecei. Você se lembra de sempre ter perguntas sobre quem era seu pai biológico? Lembro, mãe. Mas agora eu já sei que o pai é o Marcelo, independente de biologia. Sua resposta me emocionou profundamente. É verdade, filho, Marcelo disse. E agora temos uma confirmação disso. Sua mãe recebeu uma ligação de alguém do passado que trouxe informações que provam que eu sou realmente seu pai biológico também. David processou a informação com a seriedade que sempre demonstrava quando assuntos importantes eram discutidos. Isso significa que vocês dois sempre foram meus pais de verdade? Sempre fomos, confirmei. E sempre seremos. A reação de David foi surpreendentemente madura. Ele ficou feliz com a confirmação, mas não demonstrou que isso mudava alguma coisa fundamental na sua percepção sobre nossa família. Posso continuar chamando você de pai? Perguntou para Marcelo com um sorriso travesso. Agora que sabemos que é oficial. Marcelo riu e o abraçou forte. Pode chamar de pai para o resto da vida, campeão. Com o segredo finalmente resolvido, nossa família entrou numa nova fase de tranquilidade. 1979 trouxe novidades positivas. Nossa empresa cresceu ainda mais. Conseguimos contratos com empresas maiores, compramos uma casa maior num bairro melhor. David continuava se destacando na escola, já falava em estudar engenharia quando crescesse. Marcelo se tornou ainda mais dedicado como pai, se é que isso era possível, agora sabendo que David era biologicamente seu. Mas foi também em 1979 que recebemos uma notícia que, embora não fosse exatamente surpresa, ainda nos impactou profundamente. Tia Carmen escreveu me informando que meu pai havia falecido de um ataque cardíaco.
Havia morrido sozinho na sua oficina numa manhã de domingo, encontrado apenas na segunda-feira pelos funcionários. Ele nunca se conformou com sua saída, escreveu tia Carmen. Nos últimos anos, falava muito em você e no menino. Acho que se arrependeu de ter sido tão duro. Decidi ir ao funeral, mais por respeito à memória do que ele havia sido antes do nosso rompimento, do que por qualquer esperança de reconciliação. Levei David comigo. Agora, com 11 anos, ele tinha idade suficiente para entender a importância de conhecer suas raízes, mesmo as dolorosas. Marcelo nos acompanhou, oferecendo o apoio silencioso que sempre caracterizava sua presença. Em Palmital, reencontrei pessoas que não via há mais de 10 anos. Muitas me cumprimentaram com constrangimento, outras com curiosidade mal disfarçada. Algumas se desculparam pelo jeito como haviam me tratado na época. Éramos todos muito jovens, disse Dona Mercedes, que havia sido amiga da minha mãe. Os tempos eram diferentes. Hoje em dia, ninguém vê problema numa mãe solteira. Os tempos realmente haviam mudado, e eu representava uma mudança que muitas pessoas ainda estavam aprendendo a aceitar. David chamou a atenção de todos no funeral. Alto para sua idade, inteligente, educado, ele impressionou as pessoas que se lembravam de mim como a menina que havia se perdido. Que menino lindo e bem educado, cochichavam. A Regina conseguiu criar ele muito bem. Havia uma espécie de admiração grudenta nessas observações, como se meu sucesso como mãe fosse uma surpresa para quem esperava que eu falhasse. Depois do enterro, visitamos o túmulo da minha mãe. David colocou flores frescas que havíamos comprado no caminho e ficou em silêncio por alguns minutos. Vovó teria gostado de me conhecer melhor? Ele perguntou. Teria amado você loucamente, respondi, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Ela ficou muito feliz nos poucos dias que passou com você, quando era bebê. A volta para São Paulo foi reflexiva. David fez muitas perguntas sobre Palmital, sobre como era minha vida antes de ir para a capital, sobre por que as famílias às vezes se separam e depois se arrependem. Respondeu a cada pergunta com honestidade, adequando as explicações à sua idade, mas sem mentir ou suavizar demais as verdades difíceis. Era importante que ele entendesse que as famílias são construções complexas, que o amor nem sempre é suficiente para superar diferenças, mas que também é possível reconstruir vínculos quando há vontade de ambos os lados. Em 1980, David completou 12 anos e nossa empresa atingiu um marco importante. Começamos a exportar uniformes para outros países da América Latina. O menino tímido que eu havia criado, sozinha nos primeiros anos, agora era um pré-adolescente confiante, que falava fluentemente sobre os negócios da família, que ajudava na contabilidade da empresa nos fins de semana, que sonhava em estudar engenharia para ajudar a expandir ainda mais os negócios. Mãe, ele me disse numa tarde em que estávamos organizando pedidos no escritório, quando eu crescer, quero que nossa empresa seja a maior fabricante de uniformes do Brasil. Por que uniformes? Perguntei curiosa. Porque uniformes representam trabalho honesto, ele respondeu com uma seriedade que me impressionou. E trabalho honesto constrói famílias sólidas como a nossa. Foi também em 1980 que Marcelo me fez uma proposta que eu não esperava. Estávamos na varanda numa noite quente de dezembro, conversando sobre os planos para o ano seguinte, quando ele disse: Regina, acho que chegou a hora de oficializarmos nossa família. Que tal nos casarmos? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Durante todos esses anos, havíamos funcionado como uma família perfeita, sem a formalidade do casamento, criando David juntos, construindo um negócio juntos, compartilhando uma vida juntos. Marcelo, respondi cuidadosamente, nós já somos uma família. David tem seu nome, nossa empresa é nossa casa é nossa. O que mudaria com um papel? Mudaria que David cresceu sem nunca ter visto um casamento de verdade, ele explicou. Mudaria que eu gostaria de formalizar diante de Deus e dos homens que você é a mulher da minha vida, a mãe do meu filho, minha parceira em tudo. Mudaria que ele poderia ter o exemplo de um casal que se escolheu, se comprometeu e se mantém junto por amor. A proposta de Marcelo me tocou profundamente. Durante todos esses anos, nossa relação havia sido baseada na criação de David e na construção do negócio.
O amor romântico havia ficado em segundo plano, substituído por uma parceria sólida e um carinho profundo. Mas talvez fosse hora de resgatar também esse aspecto da nossa relação, de mostrar para David que o amor pode assumir muitas formas e que as famílias podem se formar de maneiras não tradicionais. Está bem, disse finalmente. Vamos nos casar. Mas quero que seja uma cerimônia simples, só para as pessoas que realmente importam para nós. E foi assim que, em março de 1981, Marcelo e eu nos casamos numa cerimônia pequena no quintal da nossa casa. David foi nosso padrinho, Nazaré foi minha madrinha, e todos os funcionários da nossa empresa estavam presentes. Foi uma festa alegre e despretensiosa, que celebrava não apenas nossa união, mas toda a jornada que havíamos percorrido juntos desde aquele domingo no Parque Ibirapuera em 1972. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e David dormiu exausto, mas feliz, Marcelo e eu sentamos na varanda como fazíamos todas as noites. Regina, ele disse segurando minha mão, obrigado por ter me permitido ser parte da sua história. Obrigado por ter confiado em mim para ajudar a criar David. Obrigado por ter construído essa vida linda conosco. Obrigada a você, respondi, por ter assumido uma responsabilidade que não era originalmente sua, por ter amado meu filho antes mesmo de saber que ele era seu, por ter provado que o amor verdadeiro não precisa de garantias para existir. Nossa empresa cresceu exponencialmente. Já não éramos apenas uma confecção local, mas uma indústria têxtil que atendia clientes por todo o país. David, agora um adolescente de 15 anos, trabalhava conosco durante as férias escolares e demonstrava uma aptidão natural para negócios que me impressionava. Ele não apenas entendia os aspectos técnicos da produção, mas também tinha ideias inovadoras sobre marketing e expansão. Foi em 1983 que David fez uma sugestão que mudaria completamente o rumo da nossa empresa. Mãe, pai, ele disse durante um jantar em família. Vocês já pensaram em diversificar nossa produção? Em vez de focarmos apenas em uniformes profissionais, que tal criarmos uma linha de roupas casuais? Posso ajudar a pesquisar as tendências da moda jovem. A proposta era arriscada. Significaria investir em equipamentos novos, contratar designers, entrar num mercado competitivo onde não tínhamos experiência. Mas Marcelo e eu havíamos aprendido a confiar na intuição de David ao longo dos anos. Suas sugestões sempre se revelavam acertadas. Suas observações sobre o mercado eram surpreendentemente maduras para alguém da sua idade. Decidimos aceitar sua proposta e, em 1984, lançamos nossa primeira linha de roupas jovens sob a marca Juventude Livre. O sucesso foi imediato. Em 6 meses, as lojas não conseguiam manter nossos produtos em estoque. David havia se tornado, aos 16 anos, nosso diretor de marketing não oficial. Ele entendia o público jovem porque fazia parte dele, sabia quais cores, quais cortes, quais estilos chamariam atenção. Mais que isso, ele tinha uma visão estratégica que impressionava até nossos fornecedores mais experientes. Vocês criaram um gênio, brincavam os representantes comerciais quando vinham visitar nossa fábrica. Mas com o sucesso veio também uma responsabilidade que me preocupava. David estava tão envolvido com os negócios da família que sua vida social ficava em segundo plano. Aos 17 anos, ele tinha poucos amigos da sua idade. Raramente saía para festas ou namoros, passava a maior parte do tempo livre estudando tendências de mercado ou visitando outras empresas para observar seus processos produtivos. Era maduro demais para sua idade, e eu me questionava se estávamos roubando dele uma adolescência normal. David, conversamos numa noite de sábado quando ele estava em casa trabalhando em planilhas de custos em vez de estar numa festa como qualquer jovem da sua idade. Você não acha que deveria sair mais? Fazer amigos, namorar, se divertir como os outros meninos de 17 anos? Ele levantou os olhos das planilhas e me olhou com uma seriedade que me comoveu. Mãe, eu me divirto fazendo isso. Gosto de trabalhar com vocês. Gosto de ver nossa empresa crescer. Gosto de saber que estamos construindo algo sólido juntos. Mas e namoradas? E amigos da sua idade? Marcelo perguntou, demonstrando a mesma preocupação que eu sentia. David sorriu.
e pela primeira vez em muito tempo pareceu realmente um adolescente. Pai, pode deixar que nesse departamento eu me viro sozinho. Inclusive tem uma menina na escola que eu estou interessado. A Letícia da 3ª série. Só estou esperando coragem para chamá-la para sair. Foi um alívio ouvir isso. Saber que, apesar da maturidade precoce, David ainda tinha impulsos típicos da sua idade. E realmente havia uma Letícia, uma menina linda, filha de uma família de classe média que estudava no mesmo colégio que David. Quando ele finalmente a trouxe para jantar em casa, ficamos encantados. Ela era inteligente, bem educada, interessada nos negócios da família sem ser intrometida. Mais importante, ela fazia David rir de uma forma que não víamos há muito tempo. Era bom ver nosso filho se comportando como um jovem apaixonado, esquecendo temporariamente planilhas e estratégias de marketing. Agora que estamos chegando ao meio desta conversa, quero fazer um pedido especial para vocês que estão me acompanhando. Se vocês puderem, deixem nos comentários seus nomes e de onde estão assistindo. Gosto muito de saber que minhas histórias chegam a tantos lugares diferentes. E me contem também, que tipo de histórias vocês mais gostam de ouvir? Histórias de superação como esta? Histórias de amor, de família? Isso me ajuda a entender melhor vocês que fazem parte desta comunidade maravilhosa que se forma aqui. Se inscrever no canal também é muito importante. É assim que vocês ficam sabendo quando publico histórias novas. Agora, continuando nossa jornada. O namoro de David com Letícia durou 2 anos, durante os quais nossa família ganhou praticamente uma nova integrante. Ela participava de nossos jantares dominicais, ajudava David com os projetos da escola, às vezes até dava sugestões para nossa linha jovem de roupas. Era como ter uma filha. E quando eles terminaram o namoro no final de 1985, sentimos muito sua ausência. Foi uma decisão mútua, David nos explicou. Vamos seguir caminhos diferentes na universidade e achamos melhor encerrar enquanto ainda somos amigos. A maturidade com que David lidou com o término do namoro me impressionou, mas também me preocupou. Ele parecia tratar até os sentimentos com a mesma racionalidade que aplicava aos negócios. Seria essa uma consequência de ter crescido num ambiente adulto demais? De ter assumido responsabilidades muito cedo? Conversei sobre isso com Nazaré, que continuava sendo minha confidente mais próxima, mesmo depois de todos esses anos. Regina, ela me disse com a sabedoria que sempre demonstrava, você está se preocupando à toa. David é um menino equilibrado, responsável, que sabe o que quer da vida. Isso não é problema, é bênção. Quantos pais não gostariam de ter filhos tão centrados? Mas e se ele estiver perdendo a espontaneidade da juventude? E se estiver reprimindo os sentimentos por achar que precisa ser sempre racional? Menina, você está inventando problemas onde não existem. Dave é feliz do jeito dele. Deixa o menino ser quem ele é. Nazaré tinha razão, como sempre. Dave estava se preparando para o vestibular e havia decidido estudar administração de empresas, uma escolha que fazia perfeito sentido considerando seu envolvimento com nossos negócios. Suas notas eram excelentes, suas perspectivas de futuro eram brilhantes e ele demonstrava uma satisfação genuína com a vida que estava construindo. Por que eu insistia em procurar problemas onde não existiam? Em 1986, ano em que David prestou vestibular, nossa empresa atingiu outro marco importante. Fomos reconhecidos como uma das empresas têxteis que mais cresciam no estado de São Paulo. Recebemos prêmios, fomos capa de revistas especializadas, empresários de outros setores vinham nos visitar para entender nossos métodos de gestão. David, então com 18 anos, já era reconhecido no meio empresarial como uma promessa, alguém que traria ideias frescas para o setor têxtil. Vocês criaram um império, disse o jornalista que veio nos entrevistar para uma revista de negócios. E o mais impressionante é que fizeram isso sendo uma família, mantendo os valores familiares mesmo crescendo tanto. Era verdade. Apesar do crescimento da empresa, continuávamos jantando juntos todas as noites, continuávamos conversando sobre tudo, continuávamos sendo uma família unida pelos laços de amor e respeito mútuo. Quando David passou no vestibular de administração na USP, decidimos fazer uma festa que reuniu toda a nossa rede de relacionamentos, funcionários da empresa,
fornecedores, clientes, amigos pessoais. Foi uma celebração não apenas do sucesso acadêmico de David, mas de toda a jornada que nossa família havia percorrido desde aquele dia em 1967, quando saí grávida de Palmitau. Durante a festa, David fez um discurso que me emocionou profundamente. Quero agradecer a meus pais, ele disse, olhando diretamente para Marcelo e para mim, por terem me mostrado que uma família pode ser construída com amor, trabalho e determinação, por terem provado que não importa como começamos na vida, o que importa é o que fazemos com as oportunidades que temos. Espero honrar o exemplo que vocês me deram. Naquela noite, depois que todos foram embora, os três sentamos na varanda da nossa casa. Aquela mesma varanda onde Marcelo e eu conversávamos todas, as noites há mais de 10 anos, e refletimos sobre o que havíamos conquistado. Regina, Marcelo disse, quando te encontrei no parque com David em 1972, jamais imaginei que chegaríamos até aqui. Não apenas como empresa, mas como família. Nem eu, respondi. Mas acho que foi exatamente por não termos garantias, por termos tido que construir tudo do zero, que valorizamos tanto o que conseguimos. David, que estava mais quieto que o normal, finalmente falou: Eu sei que minha história começou de forma complicada, que vocês passaram por muitas dificuldades antes de eu entender o que estava acontecendo, mas quero que saibam que não mudaria nada. Ter vocês como pais, ter crescido vendo vocês construírem isso tudo juntos, ter aprendido que o amor verdadeiro é aquele que escolhemos dar todos os dias. Isso me fez ser quem sou hoje. Era a primeira vez que David falava tão abertamente sobre nossa história familiar, sobre as circunstâncias do seu nascimento, sobre a forma não convencional como nossa família havia se formado. E suas palavras confirmaram algo que eu sempre havia esperado. Ele não se sentia prejudicado ou incompleto por causa do nosso passado. Pelo contrário, sentia-se privilegiado por ter crescido numa família onde o amor havia superado todas as adversidades. Os anos da universidade de David foram de transição para todos nós. Ele continuava morando em casa e trabalhando na empresa durante os fins de semana e férias, mas também estava desenvolvendo sua própria visão sobre negócios, fazendo contatos na universidade, trazendo ideias novas que às vezes conflitavam com nossos métodos mais tradicionais. Era natural e saudável que isso acontecesse. Um jovem de 20 anos precisava ter espaço para desenvolver suas próprias ideias. Em 1988, quando David estava no 3º ano de administração, ele nos trouxe uma proposta que nos pegou de surpresa. Mãe, pai, estive conversando com alguns colegas da universidade e tivemos uma ideia. Que tal criarmos uma divisão da empresa especializada em consultoria empresarial? Poderíamos ajudar outras empresas familiares a se profissionalizarem, a crescerem de forma sustentável. A proposta era interessante, mas também representava uma mudança significativa no foco da nossa empresa. David, Marcelo disse cuidadosamente, essa é uma ideia interessante, mas consultoria é um ramo muito diferente da produção têxtil. Teríamos que desenvolver competências novas, contratar pessoas com perfis diferentes, investir em áreas que não conhecemos bem. Exatamente, David respondeu com entusiasmo. Por isso seria um desafio interessante. E olhem só, nós somos um exemplo de sucesso de empresa familiar. Quem melhor que nós para ensinar outras famílias a fazerem o mesmo? A confiança de David era contagiante, mas eu tinha receios. Nossa empresa estava indo bem, todos os funcionários dependiam dela para sustento de suas famílias. Nosso futuro estava garantido. Por que arriscar isso tudo numa aventura nova? Filho, disse cuidadosamente, talvez seja melhor terminarmos a universidade primeiro, ganhar um pouco mais de experiência, antes de partirmos para uma empreitada tão arriscada. David aceita nossa cautela com maturidade, mas não desistiu da ideia. Durante o resto da sua graduação, continuou estudando o mercado de consultoria, fazendo contatos, desenvolvendo metodologias. Em 1990, quando se formou com louvor em administração, ele voltou à carga com uma proposta ainda mais bem estruturada. Olhem, disse, nos mostrando um plano de negócios detalhado que havia desenvolvido como trabalho de conclusão de curso. Não precisamos abandonar a produção têxtil. Podemos criar uma subsidiária focada em consultoria, com investimento inicial baixo, testando o mercado aos poucos.
Dessa vez, sua proposta estava tão bem fundamentada que não pudemos recusar. Em janeiro de 1991, registramos a Consultoria Empresarial Marcelo & Filhos, com Davi como diretor-geral. Nosso primeiro cliente foi uma pequena fábrica de móveis que estava passando por dificuldades familiares. Os filhos do fundador não se entendiam sobre como tocar o negócio. Em 6 meses, conseguimos ajudá-los a resolver os conflitos e estabelecer uma estrutura de gestão que permitiu a continuidade da empresa. O sucesso do primeiro projeto levou a outros, e em pouco tempo, David estava sendo reconhecido como um especialista em empresas familiares. Aos 23 anos, ele já dava palestras em universidades, era consultado por jornalistas, participava de congressos empresariais. Ver meu filho se tornando uma referência profissional me enchia de orgulho, mas também de uma nostalgia estranha. O menino que eu havia criado sozinha nos primeiros anos agora era um homem respeitado, independente, com suas próprias conquistas. Foi nessa época que David nos trouxe uma notícia que mudaria novamente nossa dinâmica familiar. Mãe, pai, conheci uma menina na universidade, não durante a graduação, mas num curso de pós-graduação que estou fazendo. Ela se chama Cristiane, é formada em psicologia, trabalha com recursos humanos. Gostaria muito que vocês a conhecessem. O tom sério com que ele falou me fez entender que não se tratava de um namoro casual, mas de algo mais importante. Cristiane era uma jovem de 25 anos, bonita, inteligente, com uma personalidade forte que complementava perfeitamente o temperamento mais reservado de David. Quando ele a trouxe para jantar em casa pela primeira vez, ficou claro que ela não se intimidava com o sucesso da nossa família, nem tentava nos impressionar excessivamente. Era natural, espontânea, interessada em conhecer nossa história sem ser intrometida. David me contou sobre vocês, ela disse durante o jantar, sobre como construíram tudo isso começando do zero. É uma história inspiradora. Havia admiração genuína na sua voz, mas também um respeito que me conquistou imediatamente. Cristiane não via nossa prosperidade como algo a ser explorado ou invejado, mas como resultado de trabalho e dedicação que merecia reconhecimento. O relacionamento de David com Cristiane evoluiu rapidamente. Em poucos meses, ela se tornou parte da nossa rotina familiar, participando dos jantares dominicais, dando sugestões para a consultoria, ajudando David com aspectos de recursos humanos que ele ainda não dominava completamente. Era evidente que eles se complementavam profissionalmente também, e quando David anunciou, no final de 1991, que eles pretendiam se casar, não foi surpresa para ninguém. Que se tornaram amigos ao longo dos anos. A festa foi no salão de uma chácara nos arredores de São Paulo, com 200 convidados, banda ao vivo, buffet farto e uma alegria que contagiou a todos. Ver David dançando a valsa com Cristiane, os dois sorrindo como nunca havia visto, me fez refletir sobre como nossa família havia evoluído desde aquele dia terrível em 1967, quando saí grávida de Palmitau. Após o casamento, Davi e Cristiane se mudaram para um apartamento próprio, mas continuaram trabalhando conosco e jantando em casa todos os domingos. A presença de Cristiane trouxe uma dinâmica nova para nossos negócios. Com sua formação em psicologia e experiência em recursos humanos, ela profissionalizou aspectos da gestão de pessoas que até então eram tratados de forma intuitiva. Implementou programas de treinamento, avaliações de desempenho, políticas de benefícios que melhoraram significativamente o ambiente de trabalho na nossa empresa. Em 1993, nossa família cresceu com a chegada de Marina, a primeira neta. O nascimento dela foi um evento que nos transformou a todos. Ver Dave segurando sua filha recém-nascida, o mesmo cuidado que Marcelo havia demonstrado com ele anos antes, me trouxe um sentimento de continuidade, de círculo se fechando de forma perfeita. Mãe, David me disse no hospital, agora entendo completamente o que vocês sentiram quando me criaram. O amor que se sente por um filho é algo impossível de descrever. Marina trouxe vida nova para nossa casa aos domingos. Era uma bebê alegre, sorridente, que conquistou completamente seus avós. Marcelo, aos 47 anos, revelou-se um avô ainda mais dedicado do que havia sido pai. Passava horas brincando com Marina,
cantando canções de ninar, contando histórias inventadas. Essa menina vai ser esperta igual ao pai, ele dizia orgulhoso. Olha como ela presta atenção quando converso com ela. A década de 1990 trouxe mudanças significativas para a nossa empresa. Com o fim da inflação desenfreada após o Plano Real, o mercado brasileiro se estabilizou, mas também se tornou mais competitivo. Precisamos modernizar nossa produção, investir em tecnologia, profissionalizar ainda mais nossa gestão. David, com sua formação universitária e visão estratégica, foi fundamental nesse processo de transformação. Não podemos mais ser apenas uma empresa familiar tradicional, ele argumentava. Precisamos ser uma empresa moderna que acontece de ser familiar. Sua consultoria também prosperava. Em 1995, ele já tinha uma equipe de 12 profissionais e atendia empresas familiares de médio e grande porte por todo o país. Seu diferencial era compreender as dinâmicas emocionais que afetam os negócios familiares, algo que poucos consultores da época conseguiam fazer. David tem uma sensibilidade especial para lidar com conflitos familiares, comentavam seus clientes. Ele entende que empresa familiar não é apenas sobre números, mas sobre relacionamentos. Em 1997, Marina completou 4 anos e nasceu Pedro, o segundo neto. Se Marina havia trazido alegria para nossa família, Pedro trouxe ainda mais energia. Era um menino agitado, curioso, que não parava quieto nem por um minuto. Os domingos em nossa casa se transformaram em festas infantis, com brinquedos espalhados pela sala, desenhos animados na televisão, risadas constantes. Ver Marcelo correndo atrás dos netos no quintal, brincando de esconde-esconde, me fazia pensar em como ele havia se tornado o patriarca perfeito da família que havíamos construído. Foi também em 1997 que tomamos uma decisão que mudaria completamente nossa estrutura empresarial. David propôs que transformássemos nossa empresa numa holding, com diferentes divisões: produção têxtil, consultoria empresarial e uma nova área que estava crescendo rapidamente: comércio eletrônico. O futuro dos negócios está na internet, ele argumentava. Precisamos estar preparados para essa transformação. A proposta era audaciosa, exigia investimentos significativos, mas confiávamos na visão estratégica de David. A criação da holding, Grupo Familiar Regina e Marcelo, foi um marco na nossa história empresarial. Pela primeira vez, nossa empresa tinha uma estrutura corporativa moderna, com conselho de administração, diretorias especializadas, planejamento estratégico formal. David assumiu a presidência executiva. Cristiane ficou responsável pelos recursos humanos. Marcelo continuou cuidando da produção têxtil e eu me concentrei no desenvolvimento de produtos e na manutenção da cultura empresarial. O crescimento foi exponencial. Em 2 anos, nosso faturamento triplicou. Empregávamos mais de 100 pessoas, tínhamos clientes em todos os estados brasileiros, exportávamos para países vizinhos. O pequeno ateliê que eu havia aberto na Vila Madalena nos anos 1970 havia se transformado num grupo empresarial respeitado no mercado nacional. Mas mais importante que o crescimento financeiro era o fato de termos conseguido manter os valores familiares que sempre nortearam nossas decisões. Em 1999, quando Marina completou 6 anos e Pedro 2, nossa família enfrentou seu primeiro grande desafio em muitos anos. Marcelo começou a sentir dores no peito, cansaço excessivo, falta de ar durante atividades simples. Os exames revelaram um problema cardíaco que exigiria cirurgia. É uma válvula que precisa ser substituída, explicou o médico. É uma cirurgia séria, mas com bons resultados quando feita a tempo. A doença de Marcelo nos abalou profundamente. Durante 27 anos, ele havia sido nossa rocha, o homem forte que resolvia todos os problemas, que tranquilizava a todos nas dificuldades. Vê-lo vulnerável, dependente de cuidados médicos, foi um choque para toda a família. David assumiu temporariamente todas as responsabilidades empresariais, enquanto eu cuidava de Marcelo em tempo integral. Cristiane reorganizou sua agenda para ajudar com as crianças, e todos nos unimos para superar mais esse desafio. A cirurgia foi realizada no Hospital das Clínicas em janeiro de 2000, um marco simbólico para enfrentar o novo milênio. Foram 6 horas de operação, durante as quais toda a família ficou na sala de espera, rezando, torcendo,
apoiando uns aos outros. Quando o médico finalmente apareceu com um sorriso no rosto, dizendo que tudo havia corrido bem, choramos de alívio e gratidão. Seu marido tem um coração forte, disse o doutor. Com a válvula nova, ele vai viver muitos anos ainda. A recuperação de Marcelo foi lenta, mas constante. Durante 3 meses, ficou afastado da empresa, dedicando-se exclusivamente à fisioterapia, medicamentos, cuidados médicos. Foi um período de reflexão para todos nós. Regina, ele me disse uma tarde enquanto descansava na varanda da nossa casa, quase perder a vida me fez pensar sobre o que realmente importa. Nossos netos, nossa família, o amor que construímos juntos. O resto é secundário. Suas palavras me fizeram refletir sobre nossa própria mortalidade, sobre a importância de aproveitar cada momento com as pessoas que amamos. Já tínhamos 55 anos, David estava com 32. Marina e Pedro cresciam rapidamente. O tempo passava mais rápido do que gostaríamos, e cada dia juntos era um presente que não podíamos dar como garantido. Quando Marcelo voltou ao trabalho, em abril de 2000, decidimos fazer algumas mudanças importantes. Ele reduziu sua carga horária, delegando mais responsabilidades para David e outros executivos. Começamos a viajar mais, conhecendo lugares que sempre havíamos sonhado visitar. Compramos uma casa de praia no litoral de São Paulo, onde passávamos os fins de semana longos com os netos, criando memórias familiares preciosas. Foi durante uma dessas viagens à praia, em dezembro de 2000, que Marina, então com 7 anos, fez uma pergunta que me pegou, completamente desprevenida. Vovó Regina, ela disse enquanto construíamos castelos de areia, por que papai não tem avós? Todos os meus amigos têm 4 avós, mas papai só tem vocês. A pergunta inocente da menina tocou numa ferida que eu pensava estar curada há muito tempo. Como explicar para uma criança de 7 anos a complexidade da nossa história familiar? Como contar sobre os avós que rejeitaram o pai dela, sobre os conflitos que dividiram famílias, sobre as escolhas difíceis que tivemos que fazer? Decidi optar por uma versão simplificada da verdade. Marina, o papai teve avós sim, mas eles morreram quando ele era muito pequeno. Por isso vocês só conhecem vovô Marcelo e vovó Regina. Mas nós amamos vocês com o amor de 4 avós juntos. A explicação pareceu satisfazer Marina naquele momento, mas me fez pensar sobre como as histórias familiares se perpetuam através das gerações. Meus netos cresceriam conhecendo apenas parte da nossa história, a parte boa, construída sobre amor e dedicação. As partes dolorosas, os conflitos, as rejeições ficariam guardadas na memória dos mais velhos, protegendo as novas gerações de cicatrizes que não eram suas. Em 2001, nossa empresa atingiu outro marco importante. Fomos reconhecidos como uma das 100 melhores empresas familiares do Brasil para se trabalhar. O prêmio era resultado não apenas do nosso crescimento financeiro, mas principalmente da cultura organizacional que havíamos desenvolvido ao longo dos anos. Nossos funcionários tinham estabilidade, bons salários, participação nos lucros, oportunidades de crescimento. Muitos estavam conosco há mais de 10 anos, criando uma segunda família dentro da empresa. Vocês conseguiram algo raro, disse o jornalista que nos entrevistou para uma reportagem sobre empresas familiares de sucesso. Cresceram sem perder a alma, profissionalizaram sem perder o coração, inovaram sem abandonar os valores. Era uma boa síntese do que havíamos conseguido construir, uma empresa moderna baseada em valores tradicionais de família. David, agora com 33 anos, havia se tornado uma referência nacional em gestão de empresas familiares. Dava palestras em universidades, escrevia artigos em revistas especializadas, era consultado por jornalistas sobre o assunto. Meu filho se tornou um especialista. Eu brincava com as amigas. Quem diria que aquele menino tímido se tornaria uma autoridade em negócios? Mas por trás da brincadeira havia um orgulho imenso. David havia superado todas as dificuldades da sua origem, havia construído uma carreira sólida, havia se tornado um exemplo de superação. Em 2002, quando Pedro completou 5 anos, ele demonstrou ter herdado a inteligência do pai e a curiosidade natural da família. Durante os almoços dominicais, fazia perguntas sobre a empresa. Queria entender como as máquinas funcionavam,
por que alguns tecidos eram mais caros que outros. Esse menino vai ser engenheiro, Marcelo dizia orgulhoso. Tem a mesma curiosidade técnica que o pai tinha na idade dele. Marina, por sua vez, aos 9 anos, mostrava interesse pelas artes. Desenhava constantemente, criava roupas para suas bonecas, inventava histórias elaboradas. Ela pode ser nossa futura designer, David comentava. Tem um olho para cores e formas que me impressiona. Era emocionante ver os netos desenvolvendo suas personalidades, descobrindo seus talentos, construindo suas próprias identidades dentro da história familiar. Foi também em 2002 que recebemos uma notícia que fechou definitivamente um capítulo do nosso passado. Tia Carmen escreveu, informando que Antônio havia falecido num acidente de trânsito. Ele nunca se casou de novo depois da morte da esposa, contou ela. Vivia sozinho, trabalhava no cartório até pouco antes de morrer. Às vezes perguntava sobre vocês, se sabíamos como estavam. A notícia me entristeceu, apesar de tudo. Antônio havia sido parte importante da minha juventude, mesmo que nossa história não tivesse terminado bem. Quer ir ao funeral? Marcelo perguntou quando contei a notícia. Não, respondi depois de pensar um pouco. Aquele capítulo foi fechado há muito tempo. Nossa vida está aqui, com nossa família, com nossos netos. O passado serve para nos ensinar, não para nos prender. Era verdade. Havia chegado a hora de olhar apenas para frente, para as novas gerações que carregavam nossa história adiante. Chegamos ao final desta jornada extraordinária que vocês acompanharam comigo. São 2003, tenho 58 anos, e quando olho para trás, vejo uma vida que poderia ter terminado em tragédia, mas que se transformou numa história de amor, superação e construção familiar. David está com 35 anos, consolidado como um dos principais especialistas em empresas familiares do país. Cristiane, aos 36, é reconhecida como uma das melhores profissionais de recursos humanos do setor têxtil. Marina, com 10 anos, já demonstra talentos artísticos que nos enchem de orgulho, e Pedro, aos 6, revela uma curiosidade científica que promete muito para o futuro. Nossa empresa, que começou como um pequeno ateliê de costura na Vila Madalena, hoje é o Grupo Familiar Regina e Marcelo, uma holding com faturamento anual de R$ 80 milhões, 400 funcionários diretos, exportação para 12 países e reconhecimento nacional como modelo de empresa familiar bem-sucedida. Mas mais importante que todos os números é o fato de termos conseguido manter nossa essência familiar ao longo de todo esse crescimento. Em março de 2003, decidimos fazer algo que representasse simbolicamente o fechamento de um ciclo e o início de outro. Compramos a antiga casa onde morei com minha mãe em Palmital, a mesma casa de onde saí grávida e desesperada em 1967. A casa estava abandonada há anos, após a morte do último parente que a habitara. Reformamos completamente, transformando-a numa casa de fim de semana onde toda a família se reúne mensalmente. É um local de memória, mas também de renovação, onde as novas gerações conhecem suas raízes enquanto constroem seu próprio futuro. A primeira vez que levei Marina e Pedro para conhecer Palmital foi emocionante e simbólica. Caminhamos pelas mesmas ruas onde cresci. Visitamos a igreja onde desmaiei, revelando minha gravidez. Passamos pela antiga oficina do meu pai. Vovó, era aqui que você morava quando era nova? Marina perguntou, explorando cada canto da casa reformada. Era, minha querida. E foi daqui que saí para conhecer seu avô Marcelo e para que seu pai nascesse. Então essa casa é importante para nossa família, Pedro concluiu com sua lógica de 6 anos. É muito importante, confirmei. É onde nossa história começou. Durante essa visita a Palmital, fizemos algo que considero fundamental para a continuidade da nossa história familiar. Gravamos depoimentos de todos os membros da família sobre nossa jornada. David contou sua versão de como cresceu, sabendo que era amado incondicionalmente. Cristiane falou sobre como se impressionou com nossa união quando conheceu a família. Marina e Pedro fizeram perguntas sobre como era a vida no tempo em que não existia internet nem telefone celular. Marcelo, emocionado, repetiu várias vezes como se orgulhava da família que havíamos construído juntos. Mas foi meu depoimento que mais me emocionou. Pela primeira vez, em 36
Anos. Contei toda a história sem omitir detalhes, sem suavizar as partes difíceis, sem esconder a dor que havia sentido. Falei sobre os 2 homens que amei quando jovem, sobre não saber quem era o pai de David, sobre a rejeição da família, sobre as dificuldades de ser mãe solteira, numa época em que isso era considerado desonra. Falei também sobre Marcelo, sobre como ele escolheu ser pai sem garantias, sobre como descobrimos anos depois que ele era realmente o pai biológico de David. E por que está gravando tudo isso, vovó? Marina perguntou quando terminei. Porque as histórias de família precisam ser contadas, minha querida. Precisam ser preservadas para que as próximas gerações entendam de onde vieram, quais batalhas foram travadas para que eles pudessem existir, quanto amor foi investido na construção da família deles. E nossa história vai ajudar outras pessoas? Pedro quis saber. Espero que sim, meu amor. Espero que outras mães solteiras saibam que é possível reconstruir a vida. Espero que outras famílias entendam que o amor verdadeiro não precisa de certidões de nascimento para existir. Em julho de 2003, tomamos uma decisão empresarial que representa simbolicamente nossa filosofia de vida. Criamos a Fundação Regina e Marcelo para apoio à mãe solo. A Fundação oferece cursos profissionalizantes, creches, apoio psicológico e financiamento para pequenos negócios. É nossa forma de retribuir à sociedade parte do que recebemos, de estender a outras mulheres as oportunidades que tivemos, de multiplicar as histórias de superação. Mãe, David me disse quando estava estruturando a fundação. Você se lembra daquela conversa que tivemos quando eu era adolescente, sobre como algumas pessoas nascem com mais sorte que outras? Lembro, respondi. Você disse que não acreditava em sorte, mas em oportunidades. Pois bem, é isso que estamos fazendo com a Fundação, criando oportunidades para outras mulheres que estão passando pelo que você passou. A inauguração da sede da Fundação, em setembro de 2003, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Estavam presentes autoridades, empresários, funcionários, amigos, familiares. Mas quem mais me impressionou foram as primeiras beneficiárias. 12 mulheres entre 18 e 35 anos, todas mães solo, todas determinadas a reconstruir suas vidas. Ao olhar para elas, vi minha própria imagem de 36 anos atrás. O mesmo medo, a mesma determinação, a mesma esperança. Regina, disse uma delas durante a cerimônia, obrigada por provar que é possível. Obrigada por nos mostrar que ser mãe solo não é o fim da história, mas pode ser o começo de uma história ainda melhor. Suas palavras me lembraram de algo que Nazaré havia me dito décadas atrás. Você é mais forte do que imagina. Já passou pelo pior. Agora é só crescer daqui para frente. E agora, meus queridos ouvintes, chegamos ao final desta longa conversa. Vocês acompanharam comigo uma jornada de 36 anos, desde aquela menina desesperada de 16 anos até a matriarca de uma família próspera e unida. Vocês viram como o amor pode superar qualquer adversidade, como a determinação pode transformar tragédia em vitória, como as famílias podem ser construídas de formas não convencionais, mas igualmente sólidas. Espero que minha história tenha tocado vocês de alguma forma. Espero que tenha mostrado que não importa como começamos na vida. O que importa é o que fazemos com as oportunidades que temos, como escolhemos amar, como decidimos enfrentar as dificuldades. Espero que tenham entendido que ser mãe solo não é uma sentença de fracasso, mas pode ser o primeiro passo para uma história de superação extraordinária. Se vocês chegaram até aqui comigo, é porque entendem o valor das histórias humanas verdadeiras. É porque acreditam que podemos aprender uns com os outros, que podemos nos inspirar mutuamente, que podemos criar uma comunidade baseada no apoio mútuo e na compreensão. Por isso, quero fazer alguns pedidos especiais neste final de conversa. Primeiro, se inscrevam neste canal, não apenas para acompanhar outras histórias como esta, mas para fazer parte de uma comunidade que acredita no poder transformador das experiências humanas compartilhadas. Quando vocês se inscrevem, vocês estão dizendo que histórias como a minha importam, que vale a pena preservar e divulgar experiências que podem inspirar outras pessoas. Segundo, contem suas próprias histórias nos comentários. Não precisa ser uma saga familiar completa como a minha. Pode ser um momento de superação, uma lição aprendida,
uma pessoa que fez diferença na vida de vocês. Quando compartilhamos nossas experiências, criamos uma rede de apoio virtual que pode ajudar pessoas que estão passando por dificuldades similares. Terceiro, me digam o que aprenderam com esta história. Que reflexões ela despertou em vocês? Que aspectos mais os tocaram? Que perguntas ficaram? Suas respostas me ajudam a entender melhor como estas conversas afetam vocês e como posso continuar trazendo conteúdos que realmente façam diferença. Quarto, se conhecem alguém que está passando por uma situação similar à que vivi, uma mãe solo, uma família enfrentando dificuldades, uma pessoa que precisa reconstruir a vida, compartilhem esta história com ela. Às vezes, saber que alguém já passou pelo que estamos passando e conseguiu superar pode ser o impulso necessário para seguir em frente. E por último, mas não menos importante, lembrem-se sempre de que vocês são mais fortes do que imaginam, que as dificuldades que estão enfrentando hoje podem ser as fundações das vitórias de amanhã, que o amor verdadeiro, seja familiar, romântico ou de amizade, sempre encontra um jeito de florescer, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Marina hoje tem 22 anos e está se formando em design de moda. Pedro, aos 18, estuda engenharia. David e Cristiane expandiram os negócios para outros países. Marcelo, aos 73 anos, é o avô mais presente e carinhoso que conheci. Nossa família continua crescendo, continuamos jantando juntos todos os domingos, continuamos sendo a prova viva de que o amor constrói famílias mais sólidas que qualquer documento oficial. Muito obrigada por terem me acompanhado nesta jornada tão pessoal e tão importante para mim. Vocês me deram o presente de ouvir, de entender, de fazer parte da minha história. Espero que ela tenha plantado sementes de esperança nos corações de vocês, como suas presenças aqui plantaram sementes de gratidão no meu coração. Até a nossa próxima conversa, lembrem-se, toda história de superação começa com uma pessoa que se recusa a desistir. Vocês também podem ser protagonistas das suas próprias histórias extraordinárias. Com todo o meu carinho e admiração, Regina.